Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima, começando mais um programa Cultura Geral. Hoje, programa super especial, até que enfim estou recebendo aqui meu amigo Diego Garzon, né? A gente tem que fazer assim, uns movimentos, né, de trazê-lo ao programa, né? Diferente do rádio, né? Que no rádio foi super rápido, já tratei direto. Mas é um prazer enorme receber essa grande figura aqui do município de Nova Lima, o nosso grande secretário aí de Desenvolvimento Social. Estamos recebendo aqui também o Matheus Salles, né, estudante de Direito lá da Milton Campos, que trabalha com a linha de pesquisa do ICP Jovem. Nós vamos falar da influência da mídia no direito penal, né? E estamos recebendo também o MC Delatovi. Nós vamos falar aqui do lançamento do DVD, do CD dele. E ele tem uma homenagem especial, ele vai falar para o público, né? E o programa hoje promete, vai ser um programaço, a gente vai tentar fazer aqui da melhor maneira possível para que você, como eu digo aqui quase todos os dias, que você se sinta dentro do programa, se sinta nessa sala aqui de bate-papo, se sinta bem à vontade aqui com a gente, para descobrir e desvendar o que tem sido feito em Nova Lima e as coisas que têm acontecido em nossa sociedade. Diego, seja muito bem-vindo aqui ao programa, é um prazer te receber, né? Sem palavras aqui te receber, já que a gente tem essa afinidade e tudo. Você também veio do rádio, trabalhou no rádio há muito tempo. Bem. Antes de qualquer coisa, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, eu que agradeço aqui a você, a TV Banqueta, pelo convite. É sempre bom, a gente é sempre muito bem recebido. E acho que é importante a gente poder discutir temas que estão aí, né, no seio social, que as pessoas precisam dialogar um pouco mais. Matheus Salles, meu grande amigo Matheus Salles, meu amigo, e tudo. Seja muito bem-vindo aqui, representando hoje o ICP, né? Da outra vez você veio para a gente falar de direito penal, delação premiada, junto com o doutor Leandro, mas hoje a gente vai falar aqui da influência da mídia no direito penal. E essa linha de pesquisa você tem ela bem feitinha, bem organizada. Seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral. Agradeço, Ederson, agradeço o convite, a possibilidade de estar aqui mais uma vez, é sempre um prazer vir aqui. Diego, Delatovi e todos que estão em casa nos assistindo. Um prazer enorme porque são temas muito atuais, temas que estão em volta da nossa sociedade e que não podem ser simplesmente ignorados. Hoje venho representando o ICP Jovem. O ICP, que é o Instituto de Ciências Penais, ele foi criado em 1999 com o escopo de unir pesquisadores do direito penal, das ciências penais como um todo, direito penal, processo penal, criminologia, e de fazer com que essas pessoas reunissem com todas as suas experiências para poder se acrescentarem e acrescentarem às ciências penais como um todo. E o grupo conta, o Instituto conta hoje com representantes de todas as áreas do direito, conta desde com representantes da advocacia, da promotoria, da magistratura. Então é bastante diversificado, o que dá um ponto de vista de todos os lados. E especificamente desde a gestão, essa última gestão que estamos agora do presidente Alexandre Victor de Carvalho, estamos contando com a Comissão Jovem, da qual eu faço parte, que é o ICP Jovem. Que está lá o meu amigo Matheus Cifani, o Renato Dille, essa turma toda. Renato Dille, que nos preside aí, um excelente advogado, um jovem advogado muito competente. Matheus Cifani também, manda um abraço a todos os integrantes do ICP Jovem. Lá desenvolvemos nossas linhas de pesquisas, o Instituto como um todo, ele promove tanto seminários, existe o seminário bienal do ICP, que hoje tem um reconhecimento internacional, vem palestrantes, vem juristas de todos os cantos, o que é muito interessante, é muito legal, é imperdível, eu convido todos que tiverem a oportunidade de ver. Contamos com boletins que divulgam material, que divulgam artigos produzidos pelos nossos membros. Então, o Instituto está sempre ligado na pesquisa para sempre estar crescendo no estudo das ciências penais como um todo. MC Delatovi, seja muito bem-vindo aqui. O programa tem esse escopo de misturar todas as temáticas, misturar todos os assuntos e tal. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. A gente vai falar aí do lançamento
seu CD, né, que é o segundo, né? É o segundo. Antes de eu falar qualquer coisa, já vou falar que é o segundo para não ter Segundo, erro, né? Que aí eu já me pauto também, entendeu? Tá. Mas é um prazer te receber aqui e abrir espaço para essa cultura tão interessante que é ligada aí ao mundo da música como um todo, né? Com origem também no blues, no jazz, no samba, no chorinho e no rock e etc. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é o legado de Chuck Berry, né? O início, e agradeço o convite aí do TV Banqueta, o intermédio do Yuri Douglas, salve. Estou representando o Posse, Comando Posse, Cristais Bomba e Anti-Hype Music, é isso, é o rap. Muito bem, deixa eu começar esse bate-papo aqui com o Diego. Diego, é um desafio, eu sei que é um desafio. Primeiro, eu sei que é um desafio, e segundo, eu sei que você gosta de desafio, né? Terceiro, é muito trabalho, muita luta. Como é que é lidar com essa situação de desenvolvimento social num momento do país que a gente está vivendo assim, um momento mais de retração do capital e como é que é lidar com tudo isso e esses desafios e essa dificuldade de uma certa forma de lidar com todo esse caos social que a gente tem vivido no Brasil. Nova Lima tem uma situação um pouco melhor e tem sido trabalhada competentemente por você. Como é que é lidar com tudo isso? Bom, obrigado pelo competentemente, né? Sim, fico feliz. Acho de fato que é um desafio gigantesco. No momento que a gente vive, é algo que a gente precisa discutir claramente, que são os direitos sociais. A gente tem que entender também o contexto econômico que essas questões estão colocadas, né? Cada vez que há uma piora do cenário econômico, há uma demanda maior das pautas sociais. Né? Então fica o desafio para que a gente consiga equilibrar, enquanto desenvolvimento social, todos esses movimentos. Em Nova Lima, especificamente, a gente tem uma questão colocada que é uma invisibilidade da pobreza, invisibilidade dessa situação de dificuldade que a gente tem. Todo mundo que fala Nova Lima, pensa Nova Lima numa cidade rica, né? Numa cidade rica, próspera. É o que todo mundo lá fora pensa, você mora em Nova Lima. Você mora em Nova Lima, você é rico, você tem dinheiro, e acontece isso, acontece aquilo. Mas não é bem assim, né? Então, por isso que existe uma Secretaria de Desenvolvimento Social, para que se possa pensar políticas de desenvolvimento social, política de assistência social, né, que sejam voltadas para aqueles grupos vulneráveis, né, a população em situação de rua, que as pessoas conseguem entender mais facilmente, as pessoas em situação de pobreza, de extrema pobreza, aquelas pessoas que passaram por trajetória de violação de direitos. Então, é por isso que nós existimos, né, devido a um passivo que é um passivo histórico deste país para com essas populações, para com esses grupos minoritários, né? Então, a gente existe justamente para dar voz aos invisibilizados, né? Então, qual foi o maior desafio que você encontrou na Secretaria de Desenvolvimento Social, quando você entrou na Secretaria de Desenvolvimento Social, você já entrou com um mandato já no final de curso, né? E já para estabelecer uma nova diretriz, um novo norte, né, para a Secretaria. Qual que foi o maior desafio? Bom, é difícil falar de o maior, né? Todos são muito importantes, todos têm as suas importâncias. Mas organização é uma coisa fundamental, né? Nós entramos com um cenário de desorganização muito grande. E aí é uma avaliação pessoal que faço, né? Esse cenário de desorganização piora o atendimento ao cidadão, piora com que a política pública chegue até aquela pessoa que necessita. Então, talvez o maior desafio seja esse, né? Essa organização. Uma organização que teve que, naquele momento, muito dura, muito maior, mas é um movimento que a gente tem que fazer o tempo todo, né? Assim, porque as situações vão mudando, a vida é dinâmica. Sim. Mas eu acho que o grande desafio de todos os gestores, né, imagino, dos meus colegas, dos meus pares, seja essa questão da desorganização, que a gente tem que enfrentar diuturnamente, né? E nós estamos enfrentando com ações de organização, de ajustes, né, de reparos mesmo. Sim. Outra coisa, Diego, quais são os projetos que têm sido encaminhados pela Secretaria de Desenvolvimento? E a gente estava com uma restrição de capital, que eu também sou servidor público, eu sei que a Prefeitura estava com pouco recurso, né? E ainda não tem isso acertado ainda. Como é que foi andar nessa corda bamba, assim, fazer malabarismo e administrar sem dinheiro a Secretaria? Bom, como né, andar nessa corda bamba? Essa corda bamba está aí, colocada, né? Eu costumo dizer para as pessoas que a gente não consegue resolver questões de anos, de décadas, em meses, em semanas. O tempo da administração pública é um tempo muito diferenciado.
Você não vai até o bar da esquina e compra aquilo que te falta, né? Num bar, num supermercado. A gente precisa de passar por um processo licitatório, a gente precisa ter transparência, enfim. Então a gente precisa de tudo isso. Este momento é um momento muito difícil, né? Assim, desde quando chegamos até a prefeitura, eu particularmente cheguei no dia 10 de outubro, é um momento de corda bamba, sim, porque as nossas finanças estavam muito desequilibradas, né? Então, algumas decisões tiveram que ser tomadas para que a gente conseguisse equalizar esse gasto com o que a gente recebe. Porque Nova Lima não é essa ilha de prosperidade que as pessoas colocam, né? E orçamento público é o mesmo que o orçamento da casa da gente. Se você recebe R$1.000, você tem que viver com R$1.000. O mês que você viver com, né, for viver com 1.200, com 1.500, você pode até conseguir passar por ali, mas você está arrumando um problema logo adiante. E orçamento público é isso também, né? A gente não faz malabarismo. A gente tem que trabalhar com o que tem, com o que vem, com o que recebe e ser realista, ser transparente. Então, essa corda bamba, ela é perene, né? E eu acho que é importante que todos nós entendamos isso. Que ela é perene, é que nós não temos essa ilha de prosperidade, nós temos que ser responsáveis com o dinheiro público, nós temos que ser responsáveis com as demandas da população e viver nessa corda bamba. Porque essa corda bamba é que nos movimenta, é que faz com que a gente tenha respeito, trato, atenção com a coisa pública. E busca alternativas também, o né? tempo todo. O tempo todo, né? Né? É uma gincana, Diego. É uma gincana, assim. Não é colocando no sentido pejorativo, não. Porque o programa tem esse viés também de tirar essa coisa, assim, da formalidade da fala. É uma luta diária, mas é uma gincana, assim, porque parece que cada tarefa que você vai conseguindo cumprir, você acaba, graças a Deus, conseguindo uma vitória e tal. Claro, e eu acho que à medida que a gente vai conseguindo, né, vai alçando alguns passos, alguns pontos, outros aparecem, né? A vida é dinâmica. A gente lida com essa dinâmica social toda colocada. Então, é impossível achar que as respostas são prontas, são colocadas e que ali se encerra o assunto, né? Os assuntos continuam, os anseios sociais mudam, né? As pressões são diferentes. Então, essa analogia da gincana é uma analogia interessantíssima, né? Porque, de fato, é algo de cumprir tarefa, porque vem uma tarefa mais difícil à frente. E aquelas tarefas escuras, né? Que você não sabe o que vem. Na hora que põe na sua mesa, tem que resolver. É isso, né? Eu acho que é o dia a dia de todos nós. Se a gente for pensar, cada um vive essa gincana diária da vida, né? Em uma proporção. Então, eu acho que, de fato, a vida em si é uma gincana, uma eterna gincana. Deixa eu pular pro rapper lá de lá. Vamos colocar música nesse assunto? Satisfação. Deixa eu te falar, o seu CD foi em homenagem a quem? Recentemente, ontem, né, exatamente madrugada, ontem foram 62 anos da morte de Emmett Till. Então, em homenagem a isso, eu lancei o disco A Vida de Emmett Till, que é uma história bem melancólica, mas na época impulsionou muito os direitos civis dos negros, a busca pela equidade racial de fato, que até hoje não existe, mas a gente busca no dia a dia. Por exemplo, a Rosa Parks, no momento em que ela negou cedeu lugar, na época da segregação racial era grande nos Estados Unidos, cedeu seu lugar para um homem branco dentro do ônibus, foi pensando na morte do Emmett Till, né? Porque a Mommy Till, a mãe do Emmett, era uma escritora, já ativista na época, mas não era um movimento tão grande. E Chicago era uma cidade muito, muito negra, muito periférica, né? Então a gente sabe que a invisibilidade e a justiça social não é tão real para com eles. Então, a morte do Emmett impulsionou, inclusive, o Martin Luther King, depois disso, começou a botar a cara mesmo, de fato, para fortalecer o movimento negro, porque a religiosidade influencia muito também nisso, de certa forma. Então, a formação social foi o objetivo, a construção de identidade. O lançamento desse disco, o objetivo principal dele é a construção de identidade e reafirmação de que estaremos vivos, independente das mortes no cotidiano, da desigualdade socio-racial, estaremos vivos e falando sobre. Delatovi, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a importância e qual é a magnitude da influência da música negra americana no rap e também da música brasileira? Que chegou a te contaminar, assim? Chegou, obviamente, contaminou. Claro, é um parâmetro, né? Se a gente pegar para ver, por exemplo, tudo que você ouve hoje tem influência negra. Tudo, absolutamente todo estilo musical. Por exemplo, o rock, no passado, foi proibido no começo. A criadora do rock é uma mulher negra.
E os pioneiros, os melhores, foram invisibilizados. Chuck Berry, Jimi Hendrix, não tem o mesmo legado, se você for falar de Elvis Presley ou Beatles. Tô até com a camisa do Beatles aqui. Mas sabe, tipo assim, a equidade é diferente. Então, quem impulsionou o lucro, o benefício musical, foram os negros. Que por exemplo, você ouve o funk hoje, você vê vertente na batida, pode parecer simples, mas é uma batida africana, tem essa raiz. Então eu acho que a música negra em si, né, a negritude em si trouxe algo muito grande, né, muito rico para a música. E a música brasileira tem esse contexto afro, né, a gente tem essa questão do movimentar, a gente gosta de dançar, então eu acho que é importantíssimo. O rap é a junção de todos os ritmos. Por exemplo, você usa o sample, né, que é o corte de músicas, a gente usa muito nas músicas. Por exemplo, no intro desse meu disco, A Vida de Emmett Till, ouçam, no intro do meu disco eu samplei Vinícius de Moraes, Blues para Emmett. É um blues do Vinícius de Moraes com Toquinho, a composição é do Toquinho. E achei, tipo assim, toca muito. Começa os assassinos de Emmett, chegaram sem avisar. Ou seja, eles estão falando para você o que aconteceu. A música te permite dialogar por meio dessa junção de palavras, né? Essas analogias que a música permite. Então o rap é sensacional por isso. Você tem no Brasil alguma referência negra, assim? Musical, você fala? Pode ser musical, revolucionário? Tipo assim, eu sou leigo, sou suspeito para falar assim, né? Mas tenho, total. Eu considero particularmente, assim, o melhor compositor para mim brasileiro, na minha opinião, é o Cassiano. Sim. Cassiano escreveu A Lua e Eu. Quem conhece, compôs várias músicas, aí, inclusive para Roberto Carlos, juntamente com o Tim Maia, compôs muitas músicas para o Tim Maia. Então, minha primeira referência é o Cassiano. E a segunda é um grupo que surgiu graças à referência do Cassiano, que são os Racionais MCs. A analogia do nome, Racional, do disco do Tim Maia. Então, eu tenho isso como referência principal. Os Racionais MCs, pelo conceito, assim, anarquista de impulsionar aquilo que você lutar por aquilo que você quer, e o Cassiano pela musicalidade extrema, toca o coração. Muito bom. Delator, deixa eu te perguntar uma coisa. Você chegou a ter algum envolvimento em Nova Lima, por exemplo, com banda de música, alguma coisa assim? Banda no sentido de banda de música, corporação musical e bandas mesmo, que você montou, alguma coisa assim? Olha, a primeira música que eu fiz clipe, em parceria com o Marvin Pires, daqui de Nova Lima, artista também, arranjador musical, ela tem instrumentos de banda, a gente produziu ela, a primeira música que fizemos clipe e tal, no BNH e tudo, falando sobre a questão da mulher negra se reconhecer como libertada, dos parâmetros, dos paradigmas de alisar o cabelo e tal. E essa música foi usada com instrumentistas daqui também. Eu cheguei a fazer ensaios com a banda do Fabiano Mexicano, mas não tive essa acessibilidade. Meu rap ainda é mais eletrônico, né? O meu foco ainda, por exemplo, o produtor do meu disco, ele é arranjador, mas ele produziu apenas as batidas, né? O LR Beats de São Paulo. Mas ele tem interesse, sim, um dia trabalhar com banda, porque eu acho muito interessante. Justamente você citou o soul, eu sou fã. Eu não sei tocar instrumento, mas eu gosto. Eu li o Vale Tudo, nem assisti o filme. Eu sou da linha de Diego. Diego gosta do livro, né? Eu sou mais ou menos dessa linha. De vez em quando fica um pouco de preguiça também, mas eu gosto de ler, porque eu acho que a leitura é mais completa do que o filme, sempre quase um resumo, né? Qual a importância de Tim Maia, assim, se ele realmente teve, um Carlinhos Brau também, essas pessoas fizeram parte da sua formação musical? Olha, Tim Maia é tudo, né? Você vê, o cara conseguiu gravar em inglês, no Imbromation ali, mas de técnica tão grande que até os gringos ficaram em choque, né? A voz dele é indiscutível, a forma como ele compõe, letras simples, mas ao mesmo tempo com uma musicalidade extrema, né? Então não tem como você não sentir a música. Por exemplo, música simples como Eu Te Amo. Você ouve, você lê aquilo, é um poema muito bem feito, muito simples. E o álbum Racional é uma quebra de tabus, porque na época ele era muito questionado pelo uso e abuso de drogas, né? Tinha esse tabu, na época era bem mais fechado. E ele fez um disco sem usar nada. Muita gente não sabe, mas o Racional foi um disco que ele fez totalmente careta. Foi o Racional. Então... Ele estava na cultura racional, né? Pra mim é o melhor disco da história do Brasil. Pra mim o melhor disco é esse disco do Tim Maia. Com todo respeito a Chico Buarque, Roberto Carlos, que a mídia em si ama, mas eu acho esse disco do Tim Maia, tipo, muito impactante. Tanto que eu, hoje, rapper, com tanto acesso a diversos tipos de músicas, eu ouço isso, eu sou, vamos dizer, careta, assim, eu prefiro ouvir isso do que muita música atual. Mas deixa eu pular um pouquinho, assim, saindo um pouquinho da música. Você ainda sente muito preconceito, assim, das pessoas quando você chega no lugar ainda?
Até que preconceito, eu costumo dizer isso muito, é um pós-conceito. Porque eu acho que até é injusto falar que é pré, porque as pessoas já estão cansadas, a gente é brasileiro. 57% da população é negra, nós somos maioria, mesmo nós reconhecendo, que o IBGE usa aquela desculpa do pardo, né? Que pardo também é papel. Mas eles costumam usar isso. E tipo assim, a pessoa me conhece, sabe quem eu sou, mas ela insiste em me olhar estranho. Então eu não vejo isso como preconceito, vejo como discriminação racial mesmo. É comum, o brasileiro normaliza isso. Você vê na televisão, hoje em dia ainda tem blackface, ainda tem programa de blackface é quando o cara se pinta de negro. Sim. Ainda tem isso. Tem muito machismo, então se tem muito, com certeza tem muito racismo. Então a reprodução acontece, é cotidiana. Por exemplo, nós somos iguais, acho que as cotas não são necessárias, mas aí o cara não leu o estudo social, a formação do Brasil, totalmente colonizado, quem são os principais donos de empresa, quantos professores negros você teve, quantos prefeitos negros você teve, você entendeu? Então, a administração do mundo ainda tem o padrão branco. Parece que machuca dizer isso, mas não deveria machucar, porque nós somos formação europeia e africana. Mas, por exemplo, a religião de Umbanda, ela é tão respeitada quanto a religião catolicista, por exemplo? Eu não vejo como igual. Então, é nessa questão que eu tento bater nessa tecla. Não existe a igualdade de fato. A única coisa que mudou é que a Isabel assinou uma carta, que não era mais do que obrigação. Mas, por exemplo, a gente tem praça no Brasil inteiro com o nome dela. O que ela fez pelos negros? Alguém leu sobre Dandara nas escolas? Então é meio, você entendeu? É meio distorpido. Acho que o jovem negro no Brasil, ele cresce sem essa construção de identidade, então ele às vezes nem sente o racismo. Mas existe muito, muito. Por exemplo, onde eu trabalho, tenho um emprego, mas muita gente acha que pelo meu cabelo, por exemplo, eu não está apto a exercer aquela função. Mas isso não tem absolutamente nada a ver. Se fosse assim, o brasileiro não ia poder fazer nada, porque todos nós temos sangue negro. Sim. Matheus, eu não vou perguntar nem para um nem para outro, porque o Diego já conhece a posição dele também. Mas como é que você vê essa situação de supremacista, aquela confusão que aconteceu nos Estados Unidos? Como é que você viu tudo aquilo aí? Olha, eu acho que, eu repito isso sempre que eu converso sobre esse assunto, que para mim é muito fácil falar, me posicionar, sendo que eu sou branco, eu sou homem, eu sou heterossexual. Por isso que eu fiz a pergunta para você. Exatamente. Então, digamos assim, nesses quesitos eu estou em todas as maiorias. Então, não adianta eu fechar os olhos para a discriminação que ocorre sobre as outras pessoas. Quando eu saio na rua, por exemplo, eu não tenho uma série de receios que as mulheres têm quando saem. A mulher sai para a rua com um medo frequente de ser estuprada. A mulher, muitas vezes, outro dia eu estava lendo um tutorial na internet de como se portar dentro de um ônibus para não sofrer assédio sexual. Gente, isso é o fim do mundo. Você tem que abrir uma página na internet ensinando que a mulher tem que encostar as nádegas na parede do ônibus para não ser, para não sofrer nenhum tipo de assédio. Isso é um absurdo. Então, o que acontece? Haja parede no ônibus, né? Tem que tirar essa haja parede no ônibus, exatamente. Então, a inversão de valores, a gente tem que preocupar com a pessoa que está sofrendo, como é que ela vai fazer para não sofrer aquele tipo de situação. E eu acho que em pleno século XXI, a gente ter situação de gente saindo na rua para manifestar supremacia branca, gente, isso é o fim do mundo. Se pegar, uma vez eu estava lendo que, se pegar o estudo genético, qual que é a diferença entre um branco e um negro, é tipo 0,001%, é um negócio assim desprezível em questão de genética. Aqui é todo mundo igual. Então eu acho uma questão absurda, uma questão completamente retrógrada a gente ter esse tipo de situação ainda. A única questão que eu sofro um certo preconceito, eu tenho uma opção religiosa. Eu não tenho nenhuma, eu sou um ateu. Eu não acredito em Deus, eu não vou a nenhum culto, nada disso. E assim, a gente sofre muitas vezes porque chega no lugar e fala ateu. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, a pessoa até gosta muito de mim, a relação continua muito boa, mas me olhou e perguntou assim, mas você é tão bom. Eu falei, calma, eu não me marginalizei por causa disso. Então eu acho que está na hora da gente superar esse tipo de diferença, isso é uma besteira. Ô Diego, óbvio, tem que te colocar nessa seara também, né? Porque já fizeram os relatos todos. Não, também infarto aqui, né? Já está ficando inquieto aqui, né? Se eu pular de assunto aqui, ele me mata. Como é que você está vendo tudo isso, esse vento
esse vento que nos sopra no mundo de tanta intolerância, né? As pessoas tentando acender essa coisa da intolerância, do racismo, do preconceito, isso não apaga. Isso fica aquela brasinha lá no meio do carvão, escondidinha lá, mas se você soprar, ela acende de novo, né? Isso me incomoda muito, né? Eu sei que te incomoda também. E não só nos incomoda, mas como é que você vê isso, assim, esse sopro que tem dado para ver se essa brasa pega fogo, assim, e a gente precisa estar com a mangueira bem em cima para poder apagar? Acho que, na verdade, a gente está vivendo o que a gente sempre viveu, né? Assim, sempre tivemos racismo, sempre tivemos homofobia, sempre fomos misóginos, né? Sempre discriminamos vários e vários grupos. O que tem acontecido, acho que essas manifestações extremistas, loucas, psicopáticas, o que for que a gente for dar de nome a elas têm aparecido mais, né? Mas no dia a dia dos grupos minoritários, todo mundo já vive isso, né? Assim, não tem um movimento, a gente não vai falar que aqui no Brasil tem um movimento de supremacistas organizados, mas no dia a dia, esses supremacistas, eles já agem ao recrutar uma pessoa branca em detrimento de uma pessoa negra, ao discriminar uma mulher porque a mulher engravida e, teoricamente, ela vai produzir menos, em usar o serviço de uma travesti que faz prostituição, que está na prostituição, e de manhã passar pelo ônibus e jogar a pedra nessa mesma travesti que está andando na rua. Então, assim, isso, na verdade, sempre existiu, né? Infelizmente, sempre existiu. E aí é que a gente precisa de pensar, assim, de um lado tem essas atitudes, né, que têm aparecido, especialmente em Estados Unidos, alguns pontos da Europa, mas também o que a gente tem feito para que essa brasa, que nunca cessou, né? Nunca cessou, sempre está ali, é intermitente. Como que a gente vai apagar definitivamente essa brasa? A gente apaga com política pública de afirmação, de equiparação de dívida histórica que a gente tem, né? Quando o nosso colega aqui ele diz da questão das cotas, que as pessoas criticam tanto, as pessoas criticam sem conhecer qual que é a proposta da cota, acha que você vai ficar ali na porta de uma universidade e falar assim, olha, são 100 vagas, 20 pessoas vão ser negras, os 20 primeiros que chegarem aqui a gente coloca dentro da universidade. Não é isso, é reparação de uma dívida histórica desse país com a população negra. Né? Nós tivemos lá a Princesa Isabel, que vai e assina em 1888 a Lei Áurea, mas não pensa em nenhuma política pública para quem estava escravizado, porque a gente está falando de seres humanos escravizados, né? Em condição de pior que animal. Inclusive, em 1952, 52, a gente está em 2017, em 1952, não sei se foi na Suécia ou em algum lugar assim, da Europa, crianças negras eram recrutadas para ficar em zoológicos. Você pode pesquisar na Bélgica. Bélgica, né? Na Bélgica. Crianças negras zoológicos em 1952. Então é muito pouco famílias tempo. brancas iam para ver uma pessoa negra. E justamente esse reflexo desses olhares, às vezes que eu sinto, eu estou caminhando na avenida para meu serviço, a pessoa te olha como se você fosse uma pessoa estranha. Sendo que eu estou com um penteado milenar que é meu, as pessoas não acreditam que o cabelo crespo cresce. Você entendeu? Então as pessoas não têm, justamente, mais incrível que somos brasileiros. A segunda maior população negra, depois da Nigéria, é no Brasil. A gente tem mais negros que nos Estados Unidos, em qualquer outro país. Então, depois saindo do continente africano. Então, como será possível a gente começar a mobilizar pelas políticas públicas se a gente não tem a construção de identidade própria? Então, tem que ser falado. Por exemplo, eu já perdi muitos amigos por falar sobre isso. Simplesmente por falar sobre isso na minha música. Meu primeiro disco chama HNMB, Homem Negro, Mundo Branco. Teve gente que, tipo assim, achou que eu estava desmerecendo por causa de fazer isso. Então não teria como eu dialogar nem com minha mãe. Nosso país é miscigenado, minha mãe é branca. Então não é questão pessoal, as pessoas levam o pessoal. Como o Diego falou, a gente tem que ter um mínimo de noção, pegar um livro de história e tentar entender, por que é assim? Por que esse reflexo está chegando ainda hoje? Por que eu preciso de ter uma política de cota, né? Tem que para que eu possa reparar uma dívida que é histórica. Que a gente formou isso aqui. Porque, super bem citado, assim, sua questão eu acho que foi assim, pontual. Os grupos minoritários, esses grupos que diuturnamente passam por violações de direitos,
eles não conseguem reconhecer Não também se veem como maioria. a própria... E não se veem como objeto da violação de direito. Entende? Porque é isso que em algum momento acabam sendo, né? Assim, quando você recebe uma mulher, eu trabalhei, né, 4 anos com mulheres em situação de violência, quando você recebe uma mulher em situação de violência que está ali e fala, eu passei por isso a primeira vez. Mas vem cá, olha, você nunca teve... Ele nunca te empurrou, ele nunca fez nada. Ele já me empurrou uma vez. Ele uma vez rasgou minha roupa. Uma vez ele me deu um chute. Mas, enfim. Ou seja, as pessoas não conseguem reconhecer, sabe? Que estão tendo direitos violados, que são grupos minoritários. E que esses grupos minoritários, a gente não diz sobre quantidade de pessoas. A gente diz minoritários em efetivação de direitos mesmo, né? Então, como que esses grupos podem se organizar para buscar direitos, para conquistar esses direitos mesmo, que na verdade a gente devia estar... nem deveria estar falando sobre isso. A gente nem devia estar discutindo de verdade. O Diego falou a respeito de pessoas que não se veem como vítimas, e recentemente eu estava fazendo um estudo sobre mulheres que são traficadas para o exterior para fins de exploração sexual. Muitas delas, quando conseguem retornar, porque quando chegam lá é retido passaporte, etc., algumas são até mutiladas para que não fujam, mas as que conseguem voltar, muitas não se veem como vítimas de exploração. Às vezes acham que as outras eram vítimas de exploração. As meninas lá eram vítimas, mas eu trabalhava no tempo que eu queria, eu fazia diferente, eu trabalhava o tanto que eu escolhi e tudo mais. As pessoas têm dificuldade até de se aceitar como vítima de um crime bruto, um crime grave, bárbaro. Mas sabe o que é? Eu acho que é porque a nossa cultura, o nosso direito, a nossa, né, enfim, nossa Constituição enquanto sociedade, ela também criminaliza duplamente a vítima. A gente deixa de lado, não tem certeza. Então, assim, será que é mesmo? Será que foi a traficada? Quem que é traficado? Eu já recebi mulher traficada. Eu sei que é isso. Já recebi, assim, não foram 2, 3, 4, foram dezenas já, sabe? Então, aí duplamente a gente criminaliza, penaliza, né? Então a pessoa também faz o exercício de não se reconhecer naquele papel, porque aquele papel é duplamente sofrível, né? Então é uma questão que eu acho que a gente tem que superar com essas políticas públicas de inclusão, de inserção, de reparação, de pagamento de dívida mesmo com os grupos minoritários, mas também com educação de qualidade, com acesso a políticas públicas, com acesso a serviços que funcionem a contento. Justamente isso que limita a gente a passar a entender, né? Quando você tem acesso à informação, se não fossem os livros, se não fosse, por exemplo, o meu pai indo para fora e falar, Vitor, tinha 2 pessoas igual eu aqui no meio de 50, eu não ia saber disso. Se eu não tivesse ido, por exemplo, eu estudei em colégio particular, na minha escola era eu e mais 3 alunos negros, no meio de, sei lá, 60. Entendeu? Então a gente se percebe, é perceptível quando você bate o choque, né, da realidade. Então a gente tem que perceber os nossos privilégios também, sociais também, isso é necessário. Eu tive a oportunidade de trabalhar trabalhei 1 ano como estagiário na Defensoria Pública Criminal. Foi algo assim que eu recomendo para todo estudante de direito, porque foi algo que abriu muito a minha mente em relação ao que é a situação de carência, porque às vezes a gente cria... Eu não passei necessidade na vida. E a gente ter contato com a pessoa que viveu aquilo e que passou a necessidade te dá uma visão de mundo muito mais ampla. E eu lá, era Defensoria Pública Criminal, e eu recebia pessoas que eram carentes, mas eu não digo que eram carentes no sentido financeiro somente. Carentes, ponto, carentes em todos os sentidos. Tinha gente que ia lá para conversar, não queria assistência jurídica. Vi muitas vezes pessoa que sentava na minha frente e a pessoa não tinha exatamente um problema jurídico para conversar. A pessoa queria conversar e falar que em casa estava faltando comida, ou que alguma coisa desse tipo. Então, assim, me deu uma visão muito ampla do que é essa pessoa que às vezes se vê processada, se vê no polo passivo de uma ação penal e que não tem dinheiro para pagar um advogado e que depende da estrutura do Estado para se defender. Então, eu recomendo. Muito bem, deixa eu fazer um intervalinho que a gente tomar uma aguinha, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Nós vamos falar agora, da hora que a gente voltar, a gente vai falar aí da influência da mídia no direito penal e no processo penal. Daqui a pouco a gente está de volta. Canal Cidadão, Nova Lima e você.
A saúde em Nova Lima é tratada como prioridade. Prova disso é que a Prefeitura reestruturou o laboratório municipal para dar mais agilidade no atendimento aos novalimenses. Hoje, a demanda reprimida foi zerada. Nós adquirimos novos equipamentos e acabamos com as cotas do agendamento de exames nas unidades básicas de saúde. Isso melhorou muito para a população, porque antes os exames eram agendados para 30, 60 até 90 dias, hoje está sendo agendado para no máximo 10 a 15 dias. Isso melhorou inclusive a questão dos resultados dos exames. Cerca de 200 mil exames passarão a ser realizados por ano. Em média, o tempo necessário para a realização dos exames é de 10 dias. A entrega da maioria dos resultados ocorre em um dia. Aqui realizamos os exames de hematologia, bioquímica, urina, microbiologia e parasitologia. Além disso, a administração municipal contratou o Laboratório São Marcos, que oferece mais de 130 tipos de exames de hormônios e imunologia que eram oferecidos em escala reduzida. Fala, cidadão! Eu fiquei muito surpreso que eu estou fazendo um risco cirúrgico. Vou fazer uma cirurgia agora no dia 20 de setembro e lá no posto do Cristais me deram encaminhamento para mim estar fazendo exame de urina e de sangue. Aí com 2 dias eu até me surpreendi, ficou excelente, peguei rapidinho o exame. A Prefeitura conseguiu economizar cerca de R$600 mil com a realização desse novo contrato. As coletas de material ocorrem na maioria das unidades básicas de saúde e no laboratório municipal, que funciona das 6h30 às 4h30 da tarde para exames agendados e 24 horas para atendimento às urgências. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Muito bem, deixa eu dar um recadinho para a turma que está nos assistindo. Nós vamos sortear uma camisa do Cruzeiro Retrô até quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem nós vamos sortear essa camisa da Minas Retrô, tá certo? Deu de brinde pra gente, antes do primeiro jogo do Cruzeiro na Copa do Brasil, na final, tá certo? Então, fique ligado, o post vai estar no ar a partir de amanhã e todo mundo que curtir e compartilhar na página tanto do Banqueta, da TV Banqueta, quanto do Cultura Geral, vai estar concorrendo aí a essa camisa bonita que o Fabrício está ali olhando ali, emocionado, falou assim, eu quero ela para mim, entendeu? Mas vai ter que entrar no sorteio, viu? Ele é atleticano, quer mudar de time e tal, nós aceitamos não, né? Ele dá de presente para alguém, tá certo? Bom, deixa eu voltar com o assunto aqui. Agora deixa eu colocar você primeiro Qual é a influência da mídia no direito penal? A gente viu tantas coisas aí acontecendo historicamente ao longo no Brasil aí, na mídia. Como é que é isso, Matheus? Esse estudo que vocês fizeram e tal, e essa influência é direta mesmo? Olha, existe uma influência muito grande. Existiu um período, há séculos atrás, em que o Estado era visto como um perigo para o cidadão. O Estado podia tudo, o Estado era inquisitor, o Estado podia te pegar e te mandar para a fogueira, ou a igreja podia. Então, nesse período, ficou chamado como Inquisição, houve um predomínio do Estado que poderia agir bem da forma como quisesse, o que criou uma tendência contrária. Criou uma tendência à criação de garantias fundamentais, de que você não pode ser submetido a penas cruéis, de que você pode ser condenado, mas desde que seguido o devido processo legal. Assim foi acontecendo o processo de constituição de garantias. E hoje a gente, curiosamente, vive um processo contrário, a gente vive um retrocesso nessa linha do tempo. Por quê? A população se sente intimidada, a pessoa vem em casa, liga a televisão e vê lá no Jornal Nacional, crime, 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 crime. Tudo esse tipo de situação acontecendo e cria um temor generalizado. Esse temor faz com que as pessoas pressionem as autoridades em busca de soluções. E a mídia tem um papel muito forte nisso, porque a mídia, a partir do momento que ela tem uma Rede Globo, por exemplo, que transmite julgamentos, etc., o juiz que está julgando ali, ele sabe que está todo mundo assistindo.
Ele se sente pressionado a fazer aquilo ali. E não só em termos de tribunais, em termos também, digamos, de poder legislativo. Existe um determinado projeto de lei, pressão da mídia para que aquilo saia, entendeu? E isso dá aso a certas situações. Por exemplo, existe um crime, eu adoro citar esse exemplo, existe um crime hediondo, que é falsificação de cosméticos. Na verdade, ele é falsificação de medicamentos, mas também entra cosméticos lá no meio. Isso é um crime gravíssimo pela pena que existe de 10 a 15 anos. Uma pena altíssima, crime hediondo, crime considerado grave. Ao mesmo tempo, a tortura, crime de tortura, um crime gravíssimo, tem a pena mínima de 2 anos. Então, cria uma situação que a gente não consegue entender qual que é o critério. Por quê? Alguém que tortura pode pegar 2 anos de pena se pegar a pena mínima. Alguém que falsifica um batom, um gloss, pode pegar 10 anos no mínimo. Então, torturar 4 pessoas, a pessoa toma uma pena menor, uma pena total menor, do que aquele que falsifica um cosmético. E por que eu estou falando disso exatamente? Porque essa falsificação de cosmético, esse tipo penal foi criado naquele período que teve aquelas falsificações de anticoncepcionais, os anticoncepcionais de farinha. Existiu uma pressão enorme de mídia em cima daquela situação e, naturalmente, foi criminalizado, foi criada uma pena alta e tudo mais para dar resposta à sociedade de que, criando uma pena alta para englobar aquilo ali. Falar, olha, a sociedade está aqui, está tendo falsificação de anticoncepcional, está aqui. E aí criminalizou a falsificação de medicamentos. Só que tem lá um parágrafo na lei que fala que equipara-se a medicamentos os cosméticos. E aí cria uma situação completamente absurda, uma situação que a gente não consegue racionalizar no direito. Isso interfere no devido processo legal? Isso sempre interfere. Existem repercussões na área de criação de leis, que é, por exemplo, essa que eu falei. Existe a pressão popular, a pressão de mídia em cima do processo legislativo, que faz com que leis, assim, leis horrorosas como essa saiam sem critério algum. E, simultaneamente, nos julgamentos, por exemplo, o juiz poderia, em certos momentos, principalmente nesses casos midiáticos, Operação Lava Jato, etc., o juiz poderia conduzir o processo com a pessoa em liberdade, mas existe um clamor social tão grande por ver aquela pessoa presa, que muitas vezes o magistrado cede, o magistrado prende. E fora que essa questão de mídia cria uma situação de holofotes sobre os julgamentos. Esses holofotes fazem a seguinte situação. Muitas vezes, o juiz está ali, ele quer aparecer em cima daquela situação, o promotor quer aparecer, o delegado quer aparecer. Eu não tô falando que advogado às vezes também não quer, entendeu? Mas existe uma espetacularização em cima daquele, cria um espetáculo feito em cima daquilo ali, que todo mundo quer aparecer, o juiz tal quer prender para virar o herói, entendeu? Então existe toda essa questão. Tem juiz sendo aplaudido porque prendeu político famoso. Virando herói, né? Virando herói, pessoal colocando camisa com o nome de juiz. Você viu o caso do Rafael Braga, né? Importante lembrar, o Rafael Braga foi preso por portar pinho-sol numa manifestação onde ele mesmo nem sabia o que estava ocorrendo ali, porque ele era situação de morador de rua. Diego, não sei se você sabe desse caso, mas... Então, situação cara, morador de rua, não, né? Uma situação totalmente... Eles pegaram ele, vou pegar um cara aqui negro, pobre, que não tem direcionamento social ideológico e vou colocar ele na cadeia. Aí, quando houve a pressão da midiática, o juiz, não sei se por ranço do caso, ele negou todos os pedidos de habeas corpus dele. Inclusive aumentou, né, rolou uma pena dele porque ele tirou uma foto, você só enxerga da direita para a esquerda e o Estado te esmaga de cima para baixo. Ele tomou a pena por causa disso, depois foi preso novamente, ou seja, o cara foi preso por ser simplesmente ele. E, querendo ou não, a mídia influenciou nisso. Sim, tentou ser positivo, mas acabou sendo até negativo. E quantos Rafael Bragas não tem por aí? Quantos casos, igual você está dizendo aí, questão dos cosméticos? Isso, esse mau direcionamento, né, das coisas, a formação disso, eu acho estranho. Exatamente. Cria uma situação de que ninguém tem garantia de mais nada. Eu costumo refletir, uma reflexão que eu faço, que é, direito penal é aquilo que a gente quer, o mais longe possível da gente e o mais perto possível do outro. Justamente. Só que não existe esse tratamento excepcional na lei. Se está mais perto de você, está mais perto de mim. Uma lei que criminaliza tudo, me criminaliza também. Entendeu? Só que quando
aponta para mim, quando o direito penal apontar o dedo para mim, eu vou levantar a bandeira das garantias. Não, peraí, respeito os meus direitos e minhas garantias. Mas como assim que eu vou chegar em casa, vou ligar a televisão e vou querer todo mundo preso e vou querer falar, ah, não, essa pessoa aqui com certeza praticou isso, presume que praticou e prende. Então são situações que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o direito penal expandido, como as pessoas querem por aí, ele volta para nós mesmos. Contra a gente. Ele volta contra nós. E voltamos regredindo nessa linha do tempo a situação que eu tinha falado antes, do Estado que vira, que você passa a sair na rua, não com medo do seu semelhante. Eu não saio com medo de você, não saio com medo de você, eu passo a sair com medo do Estado. Peraí, se eu for preso aqui, o que vai acontecer comigo? Você tem que justificar, né, sua vivência. Eu vou sair, se eu for preso daqui, vão ter que impetrar um habeas corpus, vão fazer não sei o quê, vai ser denegada a liminar. Nós tivemos recentemente um caso no nosso escritório, um rapaz que foi pego, supostamente adulterando placa de veículo, para não pagar o pedágio. Esse rapaz foi preso em flagrante, a juíza da comarca decretou a prisão preventiva, impetramos habeas corpus, liminar indeferida. Esse rapaz ficou 1 mês preso até que o habeas corpus foi concedido. 1 mês preso por causa de falsificar uma placa de veículo. Pessoa, ok, se praticou um crime, a pessoa deve ser processada, no final ela pode ser condenada, mas o cumprimento, a prisão durante o processo, ela é excepcional. Ela é um caso que a pessoa não pode ficar solta porque ela apresenta algum risco. Essa pessoa, ela não pode ficar solta, por exemplo, porque ela coloca em risco a instrução criminal, ela ameaça testemunhas, por exemplo. Fora o conceito de como são o sistema prisional, como é, né? Se aqui, vamos dizer assim, Nova Lima, que é uma cidade teoricamente elitizada, igual as pessoas disseram, você veio de Nova Lima, só tem rico, só condomínio. Mas a gente sabe que a situação do sistema prisional não é das melhores em nenhum lugar do Brasil, você entendeu? Então, imagina como é que é para um cara ficar, às vezes uma pessoa inocente ficar presa justamente só por causa que o Estado tem esse direito de manter ele preso mesmo sem ter feito nada. E às vezes uma situação dessa, um rapaz que entra, não tinha nenhum envolvimento com o crime, entra lá e a gente sabe que é a universidade do crime. Justamente. Entra a prisão hoje, o modelo prisional que nós temos na América Latina é de um depósito de dejetos sociais. A pessoa não serve para a sociedade, joga lá e esquece. Nós não temos um modelo ressocializador. Ou alguém acha que alguém sai da cadeia melhor do que entrou. Entendeu? Diego, deixa eu pular aqui, vamos pular, esse assunto é pesado. Mas vamos falar de outro assunto pesado, que é as pessoas em situação de rua. Em Nova Lima nós temos uma situação um pouco peculiar, que é o pessoal que fica ali na praça, né? E nós não temos uma situação exacerbada igual tem nos grandes centros, né? Bom, pelo menos é o que eu vejo, assim, até superficialmente. Você tem autoridade para falar isso para o seu secretário. Mas essas pessoas em situação de rua, com a visão que você tem, né, que eu estou rasgando seda mesmo, com a visão que você tem humanitária, do trabalho que você já fez em outros lugares, em outras instituições e tal, está tendo um olhar diferenciado? Total. Primeiro porque a gente tem evitado a todo momento, a todo custo, a criminalização da pobreza. Acho que a gente tem esse movimento de dar visibilidade para o que a gente tem na sociedade, né? Eu falei há pouco tempo da invisibilidade da pobreza aqui em Nova Lima, mas também a gente não pode caminhar para a criminalização da pobreza. São pessoas, como todos nós, que têm direitos, né, garantias fundamentais, estão ali usufruindo do direito de ir e vir, né? Então, a praça é um espaço de trânsito, de permanência, não só a praça, como qualquer via pública. Essas pessoas estão ali. O que a gente tem que ter de olhar é justamente para garantir os direitos, né, os direitos fundamentais dessas pessoas, mas que a gente também ofereça oportunidade de que a rua não seja o único caminho. Né? A gente tem que chegar com política pública de assistência social, de saúde, de educação, quanto cabível, de habitação, desenvolvimento econômico, enfim, né? É uma questão transversal. As pessoas em situação de rua precisam de uma atenção transversal, que é o que a gente tem proposto. Né? Não é retirar as pessoas da rua, não é trazer uma higienização social para deixar
a Praça Bernardino de Lima, qualquer outro lugar mais bonito, menos isso, menos aquilo. Mas sim pensar que ali são pessoas que estão usufruindo dos seus direitos, né? Obviamente, eu, Diego, não gostaria de estar na rua. Quando eu vejo uma pessoa em situação de rua, eu penso numa situação difícil, né? Mas algumas pessoas simplesmente também não vão conseguir se adequar ao modelo ao modelo sociofamiliar que a gente tem como ideal. A gente precisa compreender isso, né? Algumas pessoas saem de casa, né, por questões, por conflitos familiares. Às vezes um conflito pequeno para a gente, mas que é importante para a pessoa, gera uma ruptura do laço familiar ali, e a pessoa fica vagando 15, 20, 30 anos aí por Nova Lima ou por onde for. Então, 85% dessa população em situação de rua tem algum tipo de transtorno psiquiátrico. Sim. Como que a gente lida com isso, né? Então, acima de tudo, eu acho que a gente tem que buscar respostas, sim, que é o que a gente tem buscado. Nós temos uma equipe que transita pelo território todo, de segunda a sexta-feira, que chama Abordagem Social, conversando, dialogando, buscando acesso a direitos, né, vendo questão de documentação, um contato às vezes com um familiar, que é uma pessoa mais próxima, que pode ser uma ponte ali para a saída da rua. Mas, por outro lado, a gente também tem a rua como direito fundamental de trânsito, né, de ir e vir. Então, o movimento que a gente faz é justamente de não criminalizar aquela condição, né, entendendo que aquela pessoa tem que ser respeitada como qualquer um de nós aqui dentro. Então, este que é o movimento. Nós vamos fazer, já aproveitando, nós vamos fazer no dia 27 de setembro, o primeiro seminário da população em situação de rua, em que a gente vai discutir política pública para a população em situação de rua, com a população em situação de rua. Tem até uma pessoa para te indicar, uma pesquisadora que foi da faculdade, Letícia Godinho. Que ótimo. Indicações são sempre bem-vindas. Então, assim, a gente não adianta também ficar, né? Eu ficar lá, ficar lá na minha sala pensando, o que eu preciso para a pessoa em situação de rua. Não, a pessoa em situação de rua tem que dizer o que ela precisa para que ela possivelmente saia dessa condição. Isso é muito bacana. Isso não é uma política pública de gabinete. Porque justamente a gente pensou nisso. Por exemplo, a gente tem um selo aqui em Nova Lima, assim, que não tem o CNPJ, mas existe, né, que é o Posse. E dentro desse selo a gente criou um sarau de poesia, pensando justamente nisso, que foi o Sarau dos Vagal. A gente fez 37 edições em Nova Lima. Anônima, a gente colocava na internet e ia ser média de 40 pessoas assim na praça. O que era o objetivo? O que você está falando? Ocupar espaço público. Porque muita gente de Nova Lima tem o conceito de achar que tudo tem que estar limpo, não pode ter nada. Tem festa, tem que higienizar. Tem alguma coisa, tem que higienizar. Às vezes o cara não tem o recurso. Ótimo, o diálogo é sempre ótimo, mas você já parou para perguntar o que aquela pessoa que está ali sente? Durante praticamente todos os saraus que a gente fez, um morador de rua foi, independente se está bêbado ou não, qual a situação, ele tentou se manifestar ali socialmente, que ele viu uma interação de pessoas. As pessoas veem como pessoas, não às vezes como lixo, porque muita gente vê como. Isso você vê no olhar da pessoa. Então, ele sentir que as pessoas não sentem medo dele é uma coisa importante até para ele mesmo tentar sair dessa situação. Se ver como pessoa. O sarau de poesia era justamente isso, ocupar espaço público para mostrar que a gente tem que estar ali próximo. Tem que estar. Não adianta a gente querer a distância dessas pessoas, porque os problemas existem. Entendeu? A gente não vai resolver os problemas distanciando ninguém. Eu acho que é muito importante isso que você está falando, porque o diálogo é mais do que necessário. Esse contato com a família. Senão vira uma política o cara acaba com medo de gabinete, você, sabe? Assim, senão a gente faz política pública para a mulher sem a mulher. A gente faz política pública para a igualdade racial sem levar em consideração as pessoas negras. Impõe o que a gente acha que para aquela pessoa é importante. Então, que é uma bolha, pra né? gente, É uma bolha, não né? é justo que eu, ou que minha equipe, ou que quem quer que seja, a gente pense política pública sem pensar que essas pessoas estão inseridas no processo de construção dessa política pública, né? Senão fica sempre decrescente. Essa é a nossa proposta. Então, assim, a gente precisa sempre conscientizar também a sociedade que não existe resposta fácil. É uma questão social que perpassa por muitas políticas, por muitas peculiaridades. Às vezes, terminar um namoro, por exemplo, demora tanto. Às vezes a pessoa demora anos para tomar uma decisão. Você imagina o que é sair da rua. Né? Você imagina o que é, às vezes, resgatar, parar de beber ou parar de usar droga, porque a rua também exige. É uma estratégia de sobrevivência, a gente tem que levar em consideração. Né? Então,
suprir isso de outra forma? Como que eu vou lidar com aquele vazio existencial? É importante. Tem alternativa, Como que eu vou- eu estou falando, tem que ter alternativa. Isso que você falou, Diego, Não é é do dia muito... pra noite. Isso que você falou é muito importante, que as pessoas não se colocam, às vezes, no lugar do morador de rua. Claro. E às vezes as pessoas não entendem que a pessoa beber, a pessoa se drogar na rua, é também uma forma de defesa. Agora sim, eu acho que a gente precisa também pontuar algumas coisas nessas questões. Por exemplo, Nova Lima ele tem um fenômeno muito maior da pessoa em trajetória de rua. Sim. Quem que é essa pessoa em Você trajetória sabe. de rua? É aquela pessoa que usa a rua como espaço de convivência, como espaço de interação, para o uso de álcool, para o uso de drogas, mas no final do dia ela retorna para um lar, ela tem um espaço estruturado, uma unidade habitacional estruturada. Essa é a pessoa em trajetória de rua, Sim. né? Que é diferente da pessoa em situação de rua, morador, que como se fosse está um ali peregrino ali, e a rua, por a opção, rua né? é a única opção, o único caminho. Então a gente tem que enfrentar também isso, levando em consideração essa particularidade de Nova Lima, né? Que essas pessoas, a maioria, tá? Eu não estou falando do todo, até porque é um grupo, né, muito plural. Mas a maioria dessas pessoas tem para onde retornar. Então, como que é isso? Vamos entender isso? E é isso que a gente está fazendo há praticamente 10, 11 meses. Sim. De entender quem são essas pessoas, né? Que é um O trabalho que cada árduo. um precisa, segundo a própria visão da pessoa, porque não é a nossa visão, não pode ser a visão técnica do processo, mas a visão também da pessoa, para que a gente possa traçar estratégias para cada um, aproveitando que a gente tem a oportunidade em Nova Lima de poder fazer isso. Né? Numa metrópole como São Paulo, difícil, Belo Horizonte, identificar é muito né? difícil, Até muito identificar pelo próprio Tem trânsito um dessa programa população. tem um programa da mídia ninja, assim, não vou dizer, que eles identificavam com foto, eles tiravam uma foto 3x4 da pessoa na situação e ele contava a história na postagem no Facebook. Interessante. Muito interessante. Você lê coisas que você... Às vezes a pessoa vê e julga e não sabe o que aconteceu na vida da pessoa. E isso é muito... A gente precisa desse toque, né, social. É aquela questão do privilégio. Sempre, Nova Lima tem muito disso, né? A absorvição é menor nessa parte. É importante que isso aconteça, porque é difícil. Ninguém faz porque quer, de certa forma, vamos dizer assim, né? Belo Horizonte também tem um centro hoje com uma grande quantidade de pessoas em situação de rua e em certos locais até verdadeiras cracolândias, que as pessoas ficam em situação de abandono total ali, em situação de consumo de droga e, a meu modo de ver, às vezes carentes de um projeto, alguma coisa para tirar aquelas pessoas daquele local e reinseri-las na sociedade. Eu vou trazer a Letícia Godinho, que a Letícia tem um trabalho muito bacana, inclusive escreveu algumas coisas no livro da Ada Pellegrini, e junto com o Samuel, que é o presidente da Associação da Associação Nacional dos Moradores de Rua. Que estará aqui no dia 27 Aí, com a gente. Então, ótimo. Então, vou até aproveitar esse link já, eu vou fazer, vamos trazer ele no programa. Se for mesmo o Samuel que a gente estiver falando, do Movimento Nacional, né? Isso, ele está em Brasília agora, parece. Então é ele mesmo. Ele estará aqui conosco no dia 27. Que maravilha, viu? Até já te parabenizar de uma vez, que ele era uma dificuldade para conseguir. Né? Dificuldade, a agenda com ele. O Delatorvi, deixa eu te perguntar uma coisa. Pulando de assunto já, né? Eu tive lá em Ibitipoca agora no Festival de Blues. E aconteceu uma coisa muito peculiar lá em Ibitipoca. Cheguei na sexta, no sábado, eu andando pela cidade, encontrei com a guarda de Congado. E meu pai foi capitão regente da guarda de Congado e tal, tem uma história e tal. Então eu parei com a guarda de Congado, fiquei conversando um pouco com eles e tal. E nessa trajetória, eu conversei com eles, subi para a praça, pegar um sol, que eles foram fazer uma apresentação na igreja Nossa Senhora do Rosário, me parece lá. E conversando com a Marina, eu falei, Marina, engraçado, as pessoas estão fazendo um festival de blues e não interagiu a cultura local, que é a guarda de Congado, com o blues. Ou seja, as duas culturas têm a mesma origem. Né? Fechei a boca e estava subindo Vance Jackson, que é um bluseiro monstro, né? Do Mississippi, né? Mississippi, cidade que o Emmett foi morto aí. Isso. E eu tive que conversar com ele, eu fui explicando para ele e tal, ele perguntou se a origem do Congado era de Angola, naquele Congado específico era de Moçambique, mas também participava do Reino de Angola e tal. E ficamos conversando e tal, aí até foi Marina que falou, que ele falou assim, olha, as pessoas no Brasil, os brancos brasileiros, ou as pessoas que curtem o blues, por exemplo, no Brasil, acham bonito
aquele festival que acontece lá à noite. Mas acha horroroso ou feio essa manifestação cultural, né, que é o congado. Ele falou, não é isso e tal. Bom, moral da história, o cara só foi atrás para ouvir porque ele se identificou, e identificou, obviamente, que aquilo ali tem tudo a ver com o blues, né? Aliás, o congado é o blues. É o blues, de fato, né? Você ter essa interação também cultural com os grupos folclóricos, assim, congado, maracatu, né? Então, eu não quero te colocar em saia justa. Não. Por exemplo, já te colocando. O Chico Science, uma referência monstra nossa, que tentou fazer isso. Eu acho que a absorção disso, de ver essa abrangência, igual você perguntar, essa formação, de Angola. A maioria das pessoas não querem saber. Hoje, com a questão midiática, tudo que é mais lucrativo, se populariza. Então, o cara, para popularizar, de certa forma, ele embranquece. Então, acontece isso um pouco na música. Até no próprio blues, né? O festival de jazz aqui, que a gente teve em Nova Lima há 3 anos atrás. New Orleans, Nova Lima. Na minha opinião, deveria ter uns artistas aqui mesmo, que tem uma referência grande de jazz. Negros daqui. Que eu acho que poderiam estar inclusos, entendeu? Então, eu acho que a gente meio que renega mesmo essa parte. Acontece um pouco até com o rap hoje. Existe uma elitização do próprio ritmo. Então você fica perdido, o cara não vai saber o que é. Eu uso como referência demais. Por exemplo, eu tenho uma música com o Niga Tensão, que é de Angola, no meu primeiro disco, Homem Negro Mundo Branco, que tem um sample com um instrumento muito usado por eles lá. Então, por exemplo, Angola é o começo de tudo, até do rap mesmo. E muita gente nem sabe disso. Tipo assim, ela não leva o crédito por isso. Por exemplo, os americanos levaram o crédito maior. Na França, por exemplo, é o ritmo mais ouvido lá, tirando o que é popularizado lá, é o rap. Tem muito rap francês. E isso é invisibilizado. Eu acho que a gente não busca tanto, né, a raiz, a vertente daquilo. Aconteceu com o rock, esse embranquecimento cultural. Eu acho que com o blues também um pouco. Você lembra o caso do Robert Johnson? Você lembra o Robert Johnson? Era um guitarrista genial, que ele morreu como eles acusavam ele de fazer bruxaria, de ter feito um pacto com o diabo, por ele tocar mais que as pessoas que eram da cidade dele e tinham mais dinheiro que ele. Ou seja, o cara demoniza para não aceitar da onde surgiu. Então essa é meio que arrancar a raiz, né, do problema para não falar sobre. Então eu uso sim, né, tenho como referência, mas atualmente eu faço um ritmo musical, uma vertente do rap que se chama trap. Trap, mal dizer da palavra aqui, lá nos Estados Unidos é armadilha, mas lá nos Estados Unidos tem umas casas que se chama Trap House, que foram formadas em Atlanta, que Trap House é boca de fumo. Então, tipo assim, eles pegaram a parte negativa da cultura lá, que é onde tem muitas rodovias em Atlanta, então é onde que o tráfico de drogas é muito grande, lá muita gente nem sabe disso, e usaram isso como um conceito musical. E dentro dos instrumentos, eles usam instrumentos, por exemplo, os caras falam muito skrr, que é tipo uma gíria lá, é o barulho da colher raspando crack. Eu sei que é uma problemática, mas os caras usaram isso como cultural. Muita gente está ouvindo aqui trap, por exemplo, numa balada no chalezinho, e nem sabe disso, da onde que surgiu aquilo. Sim. Então não existe o respeito real, né, pela formação da música. Outras vezes a pessoa também não quer nem se informar. Não quer. Se você falar, ainda a pessoa ainda acha ruim. Tá querendo saber de mim. Não, mas é cultura, é riqueza você saber sobre música, é riqueza. É se encontrar. Eu vejo a música como uma religião. Eu respeito a música de forma religiosa incrivelmente. Eu sinto coisas que eu nunca senti, por exemplo, dentro de uma igreja, ser sincero pra você, na música. E olha que eu respeito a religiosidade, acredito muito, tenho fé, entendeu? Porque já vi situações que não tem outra explicação, situação de, em Nova Lima mesmo, muita gente meio que afasta nisso, mas situação de crime de uma pessoa ser baleada e o cara sobreviver, você não tem o que explicar. E a música é uma coisa assim, tem coisas que você sente que você não consegue explicar, aquele arrepio, e é essa raiz aí. Eu com certeza acredito que seja a raiz africana da música. Bacana. Ô Diego, quais são os projetos da Secretaria de Desenvolvimento Social que estão encaminhados e outros que estão por vir? Bom, conseguimos inaugurar o 4º CRAS, que é o CRAS Centro, que atende atualmente 65 bairros que estavam sem ser referenciados, né? Isso é muito importante, porque o CRAS é a porta de entrada da assistência social e é o posto de saúde, né? É aquele espaço ali que é o da assistência, mas é a porta de entrada mesmo. Então, foi um grande projeto. Com isso, a gente conseguiu 100% de cobertura da proteção social básica, o que pouquíssimos municípios no Brasil têm, menos de 3% dos municípios, para que a gente tenha noção. A gente tem, né, feito algumas reorganizações de serviços importantes, né?
serviços bem peculiares, porque a gente precisa sempre acompanhar a evolução da própria sociedade, a oferta de serviços tem que passar por um processo de melhoria contínua, né? A gente tem esse engajamento todo com a questão da pessoa em situação de rua. Nós agora vamos ofertar o primeiro seminário, que vai ser super bacana, assim, se puder participem se puderem, né? Porque vai ser uma iniciativa bem legal, assim, histórica aqui na cidade. E a gente continua discutindo, né? Assim, discutindo as questões dos grupos minoritários, se organizando, né? Traçando estratégias para o enfrentamento à pobreza, à extrema pobreza, e trazendo o debate para espaços como este, né, que são assim, importantíssimos. Eu fico lisonjeado, né? Bom, Matheus, ICP Jovem. O ICP está sempre em crescimento na área das ciências criminais. Então nós estamos sempre abertos a seminários, a palestras, a debates. Entre nós nos reunimos, debatemos. Estamos sempre abertos a esse espaço da academia, um espaço que nos agrada bastante. Todos nós ali temos desenvolvimento de artigos, projetos, cada um com a sua área de pesquisa. O Renato Dili, por exemplo, tem uma área de crimes cibernéticos que ele pesquisa e gosta muito. Matheus Cifani com a questão de uso de drogas. Nós vamos tratar disso. Eu com essa questão midiática de direito penal, processo penal. Então, todos nós temos essas áreas de pesquisas que se interligam em algum ponto. Que a gente une tudo isso para aprimorar a ciência penal com o seu estudo como ciência realmente. Meu amigo, diga aí, agora, o que tem para frente aí com relação ao rap, com relação à sua carreira, o que vem de novo aí? Então, eu lancei esse disco recentemente, são 6 faixas, né? Eu pretendo fazer videoclipe de todas. Esse disco, A Vida de Emmett Till, tem, deixa eu ver, 7, vou lembrar agora, 7 ou 8 participações. Ele é produzido pelo LR Beats, de São Paulo. E as participações são de Rafa Moreira, de Guarulhos. Se você esqueceu você falou que é 13. Eu quero ver Rafa Moreira, de São Paulo, que é um artista genial. Da Lua, também, de São Paulo, que é um artista genial. Auri, do Rio de Janeiro, que é um dos criadores das batalhas de freestyle. Inclusive, Arte das Ruas, aí eu vou tentar trazer o Auri pra cá, hein? Do Rio de Janeiro, que é um cara genial que tá participando também. O Kylie Santos, de São Gonçalo. Naege, de São Paulo, capital. Vou esquecer não, tem o último. Tem o Will Diamond, de Cuiabá, que foi um dos manos que participou das batidas. Tem a Cass de Cass também, de Cuiabá. A Vic, de BH, que é uma mina sensacional. Vitória Vieira, tem uns acústicos sensacionais, procura no YouTube. E o Blackout, também de São Paulo. É isso. São várias participações aí. Espero que vocês ouçam aí, procurem nas ruas aí, vou estar vendendo CDzinho em breve aí, físico. Nós corremos na rua. Tá ligado? Beleza. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. É um programa, assim, fantástico, né? Talvez um dos melhores programas que eu já fiz aqui. E fica um agradecimento aqui ao meu amigo Diego Garzon. Que antes de ser secretário, é meu amigo, a gente faz a ideia de fazer... secretário não, estar secretário. Estar, né? Obrigado pelo convite. E antes de qualquer coisa, não veio como secretário, veio como meu amigo também, né? Tá certo? O Matheus, né, Salles, que é um parceirão também, um amigão, né? E, Delatovi, a casa está aberta, esse programa é um programa de diversidade, isso é uma casa da diversidade. Seja muito bem-vindo aqui mais vezes. Claro. E tenha certeza do seguinte, à medida que você for precisar de um espaço para poder divulgar o seu trabalho, a casa está aberta para você. Claro, peço também, agradeço, fico muito grato pela oportunidade e também peço também que as pessoas que estão em casa mesmo valorizem a arte nova-alimense. Tem vários artistas aqui que precisam disso, não, tipo assim, desprezem. Até questão de cachê mesmo, até questão de ir a shows. Tem vários artistas fora do ritmo padrão, assim, que é ouvido, que precisam dessa visibilidade, dessa voz, que a gente faz de coração. Ninguém faz somente para ganhar dinheiro. Todo mundo também faz de coração, mas dinheiro é uma forma de respeito, né? Então é isso, fico agradecido. Satisfação total estar aqui. Não tem que agradecer não, isso é obrigação nossa. Gente, um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral, tá certo? Amanhã está vindo aqui o meu grande amigo Alexandre Melo Franco Bahia, professor de Direito Constitucional do IBMEC e da UFOP. Nós vamos discutir aí, doutor em Direito Constitucional, Direito Internacional também Constitucional, e nós vamos discutir aqui essa questão da supremacia, dos supremacistas, tá certo? E essa intolerância mundial. Todo mundo amanhã ligado, tá certo? Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.